Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, muito bom dia para você. Feliz Ano Novo. Agora 7 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Hoje é dia 2 de janeiro de 2023. A nossa primeira edição do ano já é especial, com informações do primeiro dia útil do governo Lula, além da posse dos governadores em todo o Brasil. Os reflexos dentro e fora da porteira, com análises, reportagens especiais direto de Brasília. Vamos então conferir o que é informação hoje no nosso Giro de Notícias. Lula assume comando do Brasil pela terceira vez e cerimônia de posse é marcada por quebra de protocolo. Já no início do terceiro mandato, ele assina medidas provisórias para pagar R$ 600 do Bolsa Família e a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis. Medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. 18 chefes de Estado participam da cerimônia de posse de Lula. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, cancelou vinda ao Brasil na última hora. E durante a posse do presidente Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a falar sobre a importância de combater o desmatamento e defendeu a agricultura de baixo carbono. Em Minas Gerais, Romeu Zema toma posse e promete concluir obras de hospitais e expansão do metrô de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro toma posse e diz que irá até o fim contra câmeras em fardas de tropa de elite. No Vaticano, o corpo do Papa Emérito será velado por 3 dias. Fiéis poderão se despedir do pontífice. E ainda, o corpo do Rei Pelé chega a Santos e é recebido por fãs. O velório começa hoje lá em Santos, a partir das 10 horas da manhã. Fãs e autoridades, além de familiares, prestarão últimas homenagens ao rei na Vila Belmiro. Não seria diferente, a gente começa esta edição destacando a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assumiu ontem, oficialmente, no domingo, o comando do Brasil. A cerimônia de posse foi marcada por quebra de protocolos. A subida da rampa do Palácio do Planalto para a entrega da faixa presidencial foi um dos momentos mais aguardados da cerimônia. Havia dúvidas sobre quem entregaria a faixa para Lula. Isto porque um decreto de 1972 propõe que o presidente da República receba a faixa do seu antecessor. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro viajou na última sexta-feira para os Estados Unidos e não participou do evento. Um ato inédito e, para simbolizar a diversidade, representantes do povo brasileiro entregaram a faixa presidencial a Lula. Além da cadela Resistência, a vira-lata que foi acolhida por metalúrgicos que acamparam em frente à Polícia Federal em Curitiba, enquanto Lula ficou preso. O grupo escolhido tinha 8 pessoas: Francisco, de 10 anos, morador de Itaquera, periferia aqui de São Paulo; Aline Souza, uma catadora de 33 anos; o cacique Raoni, de 90 anos; Wesley Rodrigues, metalúrgico do ABC; Murilo de Quadros, professor de português; e Jucimara dos Santos, cozinheira, que ficou 10 meses na vigília Lula livre. Flávio Pereira, artesão, que também esteve 580 dias no acampamento em Curitiba, e Ivan Barão, influencer na luta anticapacitistas. A catadora Aline foi a responsável por entregar a faixa presidencial a Lula. A transmissão é apenas um ato simbólico. A única exigência para que a posse ocorra é que o vencedor da eleição jure respeito à Constituição no Congresso Nacional. O momento do Palácio do Planalto também foi acompanhado pela primeira-dama Janja Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, além da mulher dele, Lu Alckmin. O presidente Lula destacou também o papel dos povos indígenas na preservação ambiental durante seu discurso e diz que o governo vai revogar o que chamou de injustiças contra as populações tradicionais. Incentivaremos sim a prosperidade na terra, liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única,
da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-la do que o que estava aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Vamos revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. A gente volta a falar daqui a pouquinho sobre a posse no Congresso, porque depois desse discurso, Lula também falou que o mundo espera que o Brasil reassuma o protagonismo na luta contra as mudanças climáticas. O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável, capaz de promover o crescimento econômico com distribuição de renda, combater a fome e a pobreza dentro do processo democrático. Nosso protagonismo se concretizará pela retomada da integração sul-americana a partir do Mercosul, a revitalização da Unasul e demais instâncias de articulação soberana da nossa região. Sobre esta base, poderemos reconstruir o diálogo ativo e altivo com os Estados Unidos, a comunidade europeia, a China, os países do Oriente e outros atores globais, fortalecendo os BRICS e a cooperação com os países da África e rompendo o isolamento a que o país foi submetido nesses últimos tempos. O Brasil tem de ser dono de si mesmo, dono do seu destino. Tem de voltar a ser um país soberano. Somos responsáveis pela maior parte da Amazônia e por vastos biomas, grandes aquíferos, jazidas de minérios, petróleo e fontes de energia limpa. Com soberania e responsabilidade, seremos respeitados para compartilhar essa grandeza com a humanidade, solidariamente, jamais com subordinação. Ao lado de Rodrigo Pacheco, Lula criticou a campanha de ódio e enalteceu a confiança das urnas. Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Em discurso após a posse do presidente, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, defendeu fortes investimentos em infraestrutura e disse que é preciso crescer dentro para fora e investir no interior do Brasil. Precisamos, senhor presidente Lula, de fortes investimentos em infraestrutura,
rememoro a visão de Juscelino Kubitschek, no sentido de que o Brasil poderia diminuir desigualdades sociais ao desenvolver a industrialização, ao promover a interiorização e a integração nacional. Essa máxima era verdade naquele tempo e permanece como realidade hoje. O Brasil, para ser competitivo, precisa investir em energia, saneamento, transporte, logística, habitação, telecomunicações. O Brasil é um gigante que precisa ser integrado, mas de nada adiantará investir em toda essa estrutura se ela não chegar às pessoas mais distantes ou às pessoas que mais precisam. É que dentro desse país gigante existe um Brasil interiorizado. Distante da realidade dos grandes centros, há um país que precisa de assistência. Precisamos crescer de dentro para fora, precisamos investir no interior, precisamos olhar para dentro do país e levar soluções. A verdade, senhoras e senhores, é que investimentos demandam recursos, e esse é um desafio que se põe aos empossados presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora a gente fala sobre a repercussão no agronegócio. O presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, falou que é importante o presidente Lula dar uma mensagem de calmaria e paz para o setor agropecuário. A mensagem do presidente para o setor. É muito importante que o presidente tenha uma mensagem para o setor de calmaria, de paz, né? Aquilo tudo que foi ventilado na campanha eleitoral, ou por fake, ou de fato por algum tipo de proposta que possa atrapalhar o desenvolvimento da agropecuária, precisa ser elucidado e mostrar de forma clara. O que mais o setor precisa nesse momento é dessa clareza do governo, mostrando qual será de fato o projeto. O ministro da Agricultura, que é o senador Carlos Fávaro, que também está no Mato Grosso, terá um papel imprescindível no sentido de dar esse rumo, de ser o grande timoneiro dentro do governo, porque no Ministério da Agricultura nós temos os problemas para ser discutido sobre o agro, mas as soluções da agricultura do governo estão lá no Ministério da Economia, estão no meio ambiente, estão nas relações exteriores, estão no ambiente político do gabinete do presidente da República para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Nós temos as entidades organizadas, lideradas por todas as entidades de todos os setores, de todas as culturas. Hoje o Brasil tem o setor mais organizado nessa questão de organização de entidades, né, liderados, é claro, pelas grandes entidades, pela Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, né, o Dr. João Martins ali como presidente, a OACB pelo Márcio, e tanta gente que representa o sucro energético ou representa as questões da proteína animal. Então, tudo isso vai ter que estar na mesa, debatendo quais são, de fato, os nossos gargalos. A nossa logística, continuamos a ter o frete mais caro do mundo, praticamente. Isso é muito caro para o setor, é caro para o país. E, então, debater esse assunto, tirar da mesa, as questões ambientais, que precisa ser elucidada. Nós não podemos carregar essa carga para sempre. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. O mundo está discutindo as questões ambientais. Exatamente. Sobre essa questão ambiental, em discurso no Congresso, o presidente Lula falou que a meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia. E também falou sobre o estímulo à conversão de pastagens degradadas em áreas produtivas. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental, a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e uma mineração sustentáveis, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore. É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradada que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas.
E durante a posse do presidente Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a falar sobre a importância de combater o desmatamento e defendeu a agricultura de baixo carbono. Eu sempre tenho dito que, diferente dos outros ministérios da esplanada, onde houve um verdadeiro desmonte das políticas públicas, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, um exemplo só, 50% das crianças não estão vacinadas contra a poliomielite. O Ministério da Educação voltou a termos crianças de 10, 11 anos. O Ministério do Desenvolvimento Social, a fome voltou para o Brasil. No Ministério da Agricultura é diferente. Nós temos uma sequência de bons ministros que permite que as políticas públicas venham caminhando e o Brasil crescendo muito a sua produção. O maior desmonte é o desmonte de imagem. O Brasil virou pária mundial, incentivando o desmatamento ilegal, queimadas ilegais. Começaram a ter restrições à venda dos nossos produtos e o primeiro desafio será essa reconstrução de imagem. Nós vamos trabalhar com muita determinação. Gente vocacionada, máquinas de última geração, sementes, fertilizantes, tudo isso são grandes ativos para produzir muito, mas de nada valeria se nós não tivéssemos o principal ativo, que é clima, que é chuva. Se nós estivéssemos num deserto, não tinha produção. Por isso, nós vamos caminhar intimamente ligados, preservando o meio ambiente e estimulando a participação e o crescimento da produção em pastagens degradadas, com a agricultura de baixo carbono. É possível crescer muito, dobrar a produção brasileira nos próximos 20 anos e sem desmatar a Amazônia, sem desmatar e sem degradar o meio ambiente. A agricultura de baixo carbono, a agricultura sustentável, a agricultura eficiente, moderna, a agricultura 5.0. Tenho certeza que nós vamos fazer isso, o Congresso vai participar, o debate é um governo do diálogo, do debate, da construção, garantido seguro rural também, e aí é um passo a passo, dia a dia, sempre o cobertor é curto, sempre precisa um pouco mais, mas o bom diálogo e o bom entendimento, eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito para a agricultura brasileira. A gente está vendo essa nova configuração no Congresso Nacional, dentro do Executivo, do Legislativo. E no Canal Livre deste domingo, as diversas reformas foram assuntos tratados pelos jornalistas Fernando Mitre, Eduardo Oineg, Juliana Rosa e o cientista político Fernando Schuller. Eu queria voltar ao Congresso e convidar o professor Schuller para ir comigo. Eu acho que nós vamos passar, a partir de agora, a prestar atenção no Congresso 20 horas por dia. O Lula, 24 horas por dia. Nós, 20. Entendeu? Eu diria assim. Porque tudo vai passar por lá. Muita coisa vai passar por lá. E eu pergunto, Sheila, nesse momento, objetivamente, pode-se dizer que o governo tem ali, se você considerar 140, 150 votos que já são dele, ele tem mais algo parecido da União Brasil, do MDB e do PSD do Kassab. Isso aí já dá uns 250, mais ou menos. Para você chegar, eu diria 330. A articulação, os articuladores do Lula já calculam 320, como eu disse. Foi citada aqui a reforma tributária. Nós conhecemos a história da reforma tributária no Brasil. Você não encontra um político que seja contra. Não tem, são todos a favor, mas cada um tem a sua. E quando você fala na questão federativa, o pedaço do bolo de cada um, aí então é que a coisa engrossa. Sheila, pela sua experiência, você vê possibilidade de uma maioria que garanta uma reforma tributária no Congresso, no começo do governo, porque eles estão considerando, o governo está considerando isso uma prioridade. E tem já o projeto do API, coordenado pelo API, que eu considero um bom projeto. Não, e detalhe, o Lula não falou sobre reforma tributária, tinha expectativa. Ele falou de reforma trabalhista no discurso, ele não falou da trabalhista sobre até tributária, né? Porque ele disse de novo que ia chamar empresários, trabalhadores e governo para conversar. Foi o que ele disse em metade da campanha, porque no começo ele falou, nós vamos rever tudo, depois ele relativizou. Mas a reforma tributária está nos planos do governo. Mas não entrou no discurso. Não estava no discurso, você tem razão. Aliás, eu senti falta disso. Claro, você agora está falando, é verdade. Precisava mesmo ter. Mas a minha pergunta ao Sheila, como é que você vê a possibilidade de organização dessa maioria? Olha, Bintri, primeiro, sobre a base no Congresso, eu acho que a PEC, a aprovação, os números da PEC são uma proxy, né? Quer dizer, eles são um espelho um pouco é um retrato do Congresso hoje, tanto da oposição como do tamanho do governo. Né? É isso mesmo, 330, 320 votos. Vamos lá, o governo conseguiu fazer 330 votos na Câmara e maioria no Senado, não é? Sem ter montado o governo, sem ter distribuído o ministério.
não é? Ou seja... Atrasando, o Lula chegou atrasado na articulação. Chegou atrasado na articulação, etc. Fez um acordo, eu me lembro que a gente brincava um pouquinho aqui antes, no Canal Livre até. Bom, quanto tempo vai demorar para o Centrão aderir? Demorou pouco, né? Foram dias, na verdade. A aliança com o Arthur Lira, vocês vejam que eu até... Ainda é um pouco intuitivo, né? Mas parece que o Arthur Lira é o novo melhor amigo do Lula. Não é? Então, era o líder de fato do Bolsonaro nos últimos 2 anos, já liderou a primeira votação importante no novo governo, que foi votar, comandou o processo, comentava com a Juliana, naquela noite onde tinha um risco daquele destaque do Partido Novo, para a questão se voltava a ser PEC ou podia ser o regime fiscal novo como lei complementar, que era a questão básica, na minha visão. Básico, fundamental isso. Porque isso desonerava o governo de um tema delicado, de ter que ter quórum constitucional de novo daqui a alguns meses, não é? E o Arthur Lira suspendeu a sessão, articulou, foi para outro dia e derrotou de novo pelo mesmo placar, praticamente pelo mesmo placar. Então, quer dizer, mostrou força, mostrou que tem uma aliança efetiva com Arthur Lira, com o Centrão, que, na minha visão, ela parte, evidentemente, desde a base do Lula, 140 votos, mas ela parte de MDB, PSD, União Brasil, mas vai além. Vai além, ela vai para esses 330. Agora, não quero me estender demais, mas acho que tem 2 planos de agenda. Eu acho que quando entra nessa agenda, vamos revisar a reforma trabalhista, uma volta do imposto sindical, alguma coisa parecida, ou revisar a reforma da Previdência. Tem um ministro agora que sempre foi contra a reforma da Previdência. Inclusive dizer que não tinha déficit na Previdência, que é o Lupe. Eu acho que esse tipo de pauta tem muita dificuldade no Congresso. Aí entra o tal do Congresso um pouco mais conservador. Sempre teve. Essas coisas são um pouco difusas. Este Congresso, com mudanças, evidentemente, em boa parte dele, votou o teto, votou as reformas. O Brasil vem de um caminho de reformas. Vem do marco de saneamento, vem da autonomia do Banco Central, vem da reforma da Previdência, vem da reforma trabalhista. Então, assim, mexer nas reformas estruturais nessa direção aí, eu acho difícil. Agora, o que vem daqui para frente, quer dizer, novo regime fiscal, reforma tributária, tem uma avenida aberta. A gente traz agora as repercussões lá fora. Os principais sites internacionais mostraram a posse do presidente Lula. A gente começa com o portal português Diário de Notícias, que trouxe a mensagem de Lula, que ele governará para todos e não apenas para quem votou nele. E destaca que uma mulher negra foi quem entregou a faixa presidencial a ele. O americano New York Times relembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não esteve na posse e viajou para a Flórida. O espanhol El País ressaltou que Lula promete acabar com a fome no país. Disse que o presidente tem uma agenda desafiadora pela frente e chamou Lula de o líder de esquerda mais conhecido da América Latina. O francês Le Monde disse que Lula voltou para um 3º mandato, prometendo reconstruir o país, recordou o histórico do presidente dos 2 primeiros mandatos até a prisão dele em 2018. Agora vamos para o inglês The Guardian, que destacou o trecho do discurso de Lula, em que ele assegura proteção ambiental e progresso social ao tomar posse como presidente. Um dos portais do Oriente Médio, dos maiores, Al Jazeera, disse que Lula toma posse em um país dividido e tem a missão de conquistar simpatizantes de Jair Bolsonaro. Mais de 60 países enviam chefes de Estado para chanceleres e vice-presidentes para a posse de Lula. Será o evento que contará com o maior número, com o maior número de figuras políticas internacionais desde os Jogos Olímpicos de 2016. Entre eles, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, os Estados Unidos também com o secretário de Interior, Depp Haaland, Felipe VI, o rei da Espanha, além de Frank-Walter Steinmeier, melhor dizendo, presidente da Alemanha, os esquerdistas Gabriel Boric, presidente chileno, e o Gustavo Petro, líder colombiano. A África também, presidente da Angola, o João Lourenço, José Maria Neves, de Cabo Verde, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Wang Qianchen, presidente da China, vice-presidente da China, melhor dizendo, também estava aí entre os visitantes que vieram dar um abraço ao presidente Lula. Começa nesta segunda-feira o velório do Rei Pelé. Durante a madrugada, o corpo foi levado do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, ao Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, lá em Santos, no litoral paulista. A cerimônia começa, às 10 horas da manhã e vai durar 24 horas,
A expectativa é que diversas autoridades participem do evento, entre eles o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, que será a primeira agenda deles, como já tomado posse. Além disso, também tem os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, e também da CBF, Edinaldo Rodrigues. E depois do velório, o corpo será levado em cortejo que vai passar pelo Canal 6 de Santos, onde mora a mãe do rei do futebol. O endereço final será o cemitério vertical na cidade do Litoral Paulista, o Memorial Necrópole Ecumênica. O evento está previsto para encerrar às 2 horas da tarde de amanhã e será restrito aos familiares. A gente volta agora a falar sobre política, a gente traz uma análise para vocês, porque segunda-feira é o dia da nossa coluna com Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa. Hoje ele fala sobre as perspectivas do agro para este ano de 2023, com essa nova configuração política. Olá! Neste início do ano da graça de 2023, talvez o primeiro comentário do ano sobre a agropecuária brasileira deva dizer como é que foi o ano de 2022 e que nos espera em 2023. Muito resumidamente. O ano passado, notícias boas não faltaram para a agricultura brasileira e para o consumidor urbano. A agricultura brasileira cresceu em produtividade, em produção, em qualidade, em diversidade e alimenta não só o Brasil, como o mundo. Para se ter uma ideia do ano passado, 40% do frango comercializado internacionalmente vem do Brasil. Ou seja, de cada 10 frangos que se come lá no exterior desse comércio, 4 são brasileiros. O Brasil ampliou em 6% a produção de frangos o ano passado. E quando a gente considera a exportação de carne de suínos, a exportação de frangos, a exportação de ovos, nós estamos presentes na mesa de habitantes de mais de 150 países. Isso deve continuar no ano 2023, porque a base da alimentação desses animais, como também a base para a produção de peixes, para a produção de leite, são rações. Rações fundamentadas, na soja e no milho. E a perspectiva dessa safra é muito boa. Vamos ultrapassar 300 milhões de toneladas, um recorde. Mas nem tudo está brilhando assim no céu da agropecuária. Primeiro porque as economias dos Estados Unidos, da Europa, da China estão em decréscimo. Nós não vemos aí retomada de crescimento. Com isso tem havido, por diversas razões, queda no preço das commodities. O algodão já caiu muito, o café teve muitos tombos e isso se estende para outros produtos de exportação brasileiros. Por outro lado, tem aumentado o custo de produção, cresceu o preço dos defensivos, dos fertilizantes, etc. Ou seja, margens cada vez mais estreitas para o produtor rural. Quais são os instrumentos que a agricultura tem para enfrentar isso? Bem, por um lado, os produtores vão continuar insistindo, procurando se aperfeiçoar. Mas, por outro lado, é necessário também uma boa política governamental. Nós temos agora 3 ministérios cuidando da agricultura. Vai precisar de muito diálogo entre eles, até para se entenderem dentro do governo e se entenderem com o setor produtivo. Como é que vamos fazer num simpósio internacional sobre, por exemplo, agricultura e alimentação? Vamos enviar 3 ministros da agricultura? Não será assim. Então, esse entendimento é fundamental. Muita coisa pode acontecer, porque, como já dizia o saudoso Zé Andrade Vieira, ex-ministro da Agricultura, pecuarista, no Brasil, o único risco que você não corre é o de morrer de tédio. É verdade. Bom, se você quer rever ou quer assistir a coluna do Dr. Evaristo de Miranda, é só acessar a página do Terra Viva na internet e clicar na aba Colunistas. O endereço você já conhece, tvterraviva.com.br. 7h29 pelo horário de Brasília. O Agromanhã volta daqui a pouco. A seguir, 27 governadores estaduais também tomam posse. E dentre todos esses, foram 18 reeleitos. E ainda publicado no Diário Oficial da União, a portaria sobre novas regras para o uso de sementes. Nós vamos mostrar para vocês essas e outras informações.
Já estamos de volta com o primeiro Agromanhã de 2023, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e Agro Mais e também no nosso canal no YouTube. 7h32, para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos direto ao nosso segundo giro de notícias. Lula recebe faixa de criança, indígena, negro, mulher, operário e pessoa com deficiência. Escolhidos simbolizam o povo brasileiro. Lula chama teto de gastos de estupidez. Presidente eleito fala em nova lei trabalhista. Lula dá posse aos 37 ministros do governo após receber faixa presidencial. Primeira-dama a ser empossada foi Sônia Guajajara, que comandará o Ministério dos Povos Indígenas. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas toma posse como governador e diz que demandas populares vão direcionar ações no mandato. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro não cita Bolsonaro em discurso de posse e anuncia a prorrogação do programa Supera RJ. A gente abre este bloco destacando, então, a posse dos governadores. Tarcísio de Freitas foi empossado governador do estado de São Paulo. No discurso, ele disse que vai trabalhar pelo social, realizar obras e privatizações. Tarcísio também afirmou que vai trabalhar pelo consenso. Hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada. Pelos próximos 4 anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A responsabilidade de governar um estado como São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, 3ª economia da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do estado. É dia de expressar a gratidão, que é uma forma singular de reconhecimento. Gratidão primeiro a Deus, por revigorar as nossas forças, preparar o nosso caminho, conduzir os nossos passos sob a sua vontade. Gratidão à minha família, que é a minha fortaleza. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio. Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aqui teremos um ambiente de diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil, em termos de políticas sociais, de sustentabilidade, de inclusão, de inovação, de luta pela segurança pública, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico e pelo desenvolvimento regional. Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre com uma atitude propositiva. Vamos buscar a maioria para realizar programas e manter um profundo respeito pelos adversários. A grande finalidade do mandato é fazer a diferença. Cada meta alcançada mudará realidades, transformará trajetórias, trará esperança, dignidade. Dignidade é uma palavra-chave. Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano dos dependentes químicos amontoados nas Cracolândias, insensíveis com a situação de quem não tem abrigo, quem não tem emprego, de quem não tem futuro, de quem não tem esperança. Não podemos achar normal a fome e em um mundo que dispõe de tanta tecnologia, não podemos tolerar o analfabetismo. Podemos e devemos contribuir para o aumento da oferta de moradias, para a revitalização dos centros urbanos, para a melhoria da mobilidade, para a melhoria do ensino, para a melhoria dos serviços de saúde, para o fortalecimento dos programas de transferência de renda e combate à pobreza. A ousadia na gestão nos ajudará a tirar o máximo do patrimônio imobiliário do Estado. Será necessária a criatividade para aumentar significativamente o investimento e universalização do saneamento básico e, ainda assim, reduzir as tarifas, para concluir o Rodoanel ou a linha 17 do metrô, para fazer o metrô alcançar mais pessoas ou para ver as ligações ferroviárias saindo do papel. Para acabar o que ficou pelo caminho, precisamos entregar as pequenas coisas que mudam a rotina e fazem a diferença. Como dizia Franco Montoro, minha maior obra é o conjunto das pequenas obras. Ou Mário Covas,
Penso que, às vezes, mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto. Hoje é dia de pensar e exaltar São Paulo. Pelo Brasil, faça-se o melhor. Muito obrigado. Cláudio Castro tomou posse como governador reeleito do Rio de Janeiro e disse que será possível fazer mais pelo Estado. Ao longo dos últimos 2 anos, sofri muito, eu e minha família, seja com mentiras, ataques gratuitos ou, infelizmente, boatos maldosos. Mas eu aprendi a superar isso com verdade, com trabalho, retidão e honestidade. Ouvindo o Legislativo e Judiciário, dialogando com a sociedade, que entramos em 2023 com a esperança de que será possível realizar ainda mais do que fizemos em apenas 2 anos. Eu sei que será possível fazer mais. Por quê? Porque nos momentos turbulentos, quando parecia não haver luz no fim do túnel, todos se uniram para salvar o Rio de Janeiro, que é a nossa paixão. Apesar de muita mentira ter sido dita, todos os dias tivemos que provar a nossa capacidade. E se conseguimos trazer o Estado ao patamar que se encontra hoje, como governador reeleito e conhecedor do potencial do seu povo, eu vejo em todos nós a força para transformar o Rio no estado em que sonhamos e queremos, porque o melhor Rio das nossas vidas é aquele que a gente constrói junto todos os dias. A nossa casa, o Rio de Janeiro, está arrumada. Nosso estado está pronto para retomar o lugar de destaque no Brasil. Com diálogo, simplicidade e muito trabalho, já fizemos muito, mas vamos fazer muito mais. Queria fazer uma menção muito carinhosa ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria. Também às câmaras municipais e às prefeituras, que se uniram a nós nessa ideia e nessa vontade de transformar o Rio de Janeiro. Na minha posse, há 2 anos atrás, eu falei que precisávamos fazer um pacto. E esse pacto, com certeza, foi realizado e cumprido. E eu queria agradecer muito o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, a Defensoria e o nosso Tribunal Regional Federal, que foram importantíssimos. Vamos fazer o povo fluminense voltar a ter orgulho do seu estado. Esse será o meu grande legado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, destacou as prioridades de seu governo e agradeceu a união de partidos. Eu gostaria aqui de agradecer primeiramente os 10 partidos que acompanharam a nossa campanha à reeleição. O PP, o Podemos, o Solidariedade, o Patriota, Avante, o PMN, o Agir, DC, MDB e o Novo. Essa união dos partidos demonstra que eu cheguei aqui para esse segundo governo numa situação muito diferente do primeiro. Se eu citasse os partidos que me apoiaram há 4 anos atrás, eu estaria citando apenas o Partido Novo. Então, isso vai possibilitar a esse novo governo uma base aqui na Assembleia e, consequentemente, muito mais realizações. Eu destaco entre as realizações que nós precisamos avançar aqui, é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai propiciar o equilíbrio nas contas públicas e, consequentemente, o Estado ter condição de fazer os investimentos necessários que os mineiros precisam tanto. E, além, é lógico, previsibilidade. Quem quer voltar para aquela situação catastrófica, caótica, que nós tínhamos há 4 anos atrás? E temos como metas importantíssimas para concluir aqui a conclusão dos hospitais regionais, que serão concluídos 6 hospitais, a repactuação do termo de Mariana, que está bem avançada, reforço nas forças de segurança, vamos ampliar o efetivo, a recuperação das estradas, que está em andamento,
e as obras tão importantes aqui na região metropolitana, do metrô e também do Rodoanel. Então, tudo isso está encaminhado, já está acontecendo, e nós teremos aqui 4 anos, se Deus nos iluminar, de muito desenvolvimento, de muitas realizações. Tá aí, governador do Romeu Zema, de Minas Gerais, governador reeleito. Vamos agora para o Sul. No discurso de posse, o também governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou a polarização e disse que a democracia está ameaçada. Leite também destacou que vai manter com o governo federal uma relação saudável e madura. Vencemos uma eleição acirrada, praticando a tolerância e o respeito, driblando a polarização que machuca o país. Colocamos as questões do Rio Grande do Sul no centro do debate político-eleitoral, escapando de uma guerra política que anestesia o Brasil, da briga sem fim que distrai a máquina pública e a cidadania dos verdadeiros problemas. Nós não podemos nos iludir ou nos inebriarmos com a vitória. Ela traz enorme responsabilidade e é preciso converter esse capital político em ações efetivas e perceptíveis, sabedores de que a população será ainda mais exigente com um governo reeleito. A democracia, o nosso maior bem coletivo, está ameaçada por inimigos da vontade popular. Hoje os eleitos assumem e os não eleitos devem se reorganizar pela política e aguardar novas eleições, tendo à sua disposição instrumentos garantidos para exercer legitimamente a oposição a que desejarem fazer. É assim a democracia. A partir de hoje, os eleitos estão convertidos pelo povo e pelas instituições em governantes. Para todos, merecemos ser respeitados e contraditados nos limites da civilidade e da Constituição. Nesse sentido, garanto ao povo gaúcho que manteremos com o governo federal uma relação saudável e madura de respeito federativo. Nós e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendemos a mesma população aqui no Rio Grande do Sul. Não existe um povo federal e outro povo estadual. É o mesmo povo para quem direcionaremos os nossos esforços. Divergimos ideologicamente e programaticamente em muitos temas, mas não espere do nosso governo nem subserviência, nem sublevação em relação ao governo federal. Nós temos pautas comuns, administramos urgências, temos problemas bem objetivos para resolver com diálogo, sobriedade e grandeza cívica. Rafael Fonteles tomou posse como governador do Piauí. Quem tem os detalhes é o repórter da Band, Vinícius Weiner. Aqui em Teresina, o governador do PT eleito, Rafael Fonteles, fez um discurso voltado para os desafios do Piauí e prometeu avançar nas áreas da saúde, educação e segurança. O governador falou ainda que vai construir um governo voltado principalmente para as minorias. Dentre os governadores já eleitos na história do Piauí, Rafael Fonteles é o mais jovem da história, tem 37 anos. Ele é formado em matemática e é empresário no setor da educação. Jerônimo Rodrigues tomou posse como governador da Bahia. Implementamos uma cultura do diálogo real, um diálogo real da população, inclusive legitimando os espaços de representatividade dos movimentos sociais nas esferas de planejamento das ações governamentais. A realização do Programa de Governo Participativo, o nosso PGP, é uma prova desse diálogo. Faço questão desse registro hoje porque eu considero fundamental para a realização de todos os investimentos e transformações que colocaram a Bahia em um outro patamar de respeitabilidade externa e de desenvolvimento real. Construímos a experiência da convivência com o semiárido,
respeitando suas características e integrando a região e a sua população aos projetos de desenvolvimento do Estado. Nos nossos governos, direcionamos para lá robustos investimentos em infraestrutura hídrica, social, logística e produtiva. É no semiárido, inclusive, onde estão as usinas eólicas e solares. A Bahia já lidera a produção de energia renovável no país e já deu os primeiros passos significativos para ingressar na produção do hidrogênio verde. Temos potencial para ser referencial mundial e vamos trabalhar para isso. Alteramos para sempre o interior do Estado, com programas como Água para Todos, Luz para Todos. Nunca se investiu tanto em abastecimento de água e esgoto na Bahia. O impressionante volume de 13 bilhões de reais. Assim como tiramos da escuridão a zona rural e viabilizamos mudanças importantes no perfil produtivo das pequenas propriedades da nossa agricultura familiar, o que levou cidadania às comunidades do campo. A agricultura familiar continua no centro das nossas prioridades, assim como o tema do meio ambiente, cada vez mais central no debate global da economia e dos direitos humanos. A agricultura exportadora também continuará recebendo a nossa atenção e parceria. No Ceará, Eumano de Freitas tomou posse como governador. Quem tem os detalhes é o repórter da Band, Rogério Gomes. O novo governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, foi empossado durante uma cerimônia aqui no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Ele recebeu o cargo das mãos da ex-governadora Isolda Sela, que será a nova secretária executiva do Ministério da Educação. O novo ministro da Educação, senador eleito Camilo Santana, também participou da solenidade. Depois, todos viajaram a Brasília para acompanhar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente volta ao sul do país porque no Paraná, Ratinho Júnior tomou posse como governador reeleito e disse que vai trabalhar em parceria com o governo federal. O repórter da Band, João Marcelo, tem mais informações. O governador reeleito do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, chegou acompanhado da família e também do vice-governador Darcy Piana. A cerimônia de posse foi aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele foi recebido pelos deputados membros da mesa executiva, deputado Ademar Traiano, deputado Luiz Cláudio Romanelli e deputado Gilson de Souza. Ratinho Júnior foi eleito pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022 com quase 70% dos votos válidos, a maior votação da história do Paraná. Durante o discurso, Ratinho Júnior destacou os desafios impostos durante os primeiros 4 anos pela pandemia e também sinalizou aos deputados estaduais, federais e senadores a importância de uma parceria entre executivo e legislativo para fazer um bom mandato nos próximos 4 anos. Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ratinho Júnior afirmou que acredita em um relacionamento positivo com o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos que tocar o país, né? A população escolheu, as urnas escolheram, né? Elegeram seus mandatários através do voto da população. Eu fui eleito no Paraná, outros governadores foram eleitos, nós temos nossos senadores, tem um novo presidente da República e nós temos que, obviamente, tocar o país, né? Nós cuidando da nossa responsabilidade aqui e o presidente, de uma forma democrática, tem que atender todos os governadores. O Paraná é um estado muito forte, né? Que tem uma importância para a economia brasileira muito forte. Aliás, nós temos a maior participação da história no PIB brasileiro do Paraná agora. Então, qualquer presidente, independente da sua ideologia, do seu partido, ele tem que respeitar o Paraná. E nós da mesma forma, né? Quem está como chefe da nação tem que ser respeitado. Isso não quer dizer que a gente desamenha tudo da forma do outro lado também de forma recíproca. Mas nós temos que olhar para frente e pensar aquilo que é bom para a população. Hoje é o primeiro dia útil do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com 3 ministérios voltados para a agricultura. A gente repercute as escolhas desses nomes e também o que esperar pela frente com uma referência no setor, que é o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, o senhor Pedro de Camargo Neto, que já está ao vivo com a gente. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo. Bom dia.
Bom dia. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todos. Vamos lá, 2023, que seja um bom ano para todos. Exatamente, um ano bom e produtivo. Presidente, agora vamos começar a nossa entrevista já falando sobre a expectativa para esse início de governo, né? Quais os principais desafios já neste momento de largada? Bem, o momento de largada, vamos dizer assim, primeiro no agro, né? A grande questão foi a escolha dos nomes, a divisão do ministério, o ministro Favaro como o ministro da Agricultura moderno, a agricultura que seja aí a nossa antiga, né? Eles excluíram a agricultura, eu não gosto de chamar familiar, mas é como é chamada, né? E a pesca, certo? Foi excluído. Eu sempre dividir é sempre pior, é mais gente, mas é como funciona o semiparlamentarismo do Brasil e como funciona o PT, quer dizer, ele ganhou a eleição natural que ele organize da sua maneira, que pode não ser a que a gente acha melhor, mas está aí, está organizada. E entre os nomes que circularam, a escolha do ministro Favaro eu vi como positiva. O ministro Favaro, antes de tudo, é um produtor rural, né? Foi presidente da ProSoja, então tem a experiência associativa, conhece as nossas teses. Depois foi político, vice-governador, chegou a ser secretário em Mato Grosso e é senador da República. Tem um cargo relevante. Já cumpriu 4 anos, tem 4 anos pela frente, então é um político com espaço no Congresso Nacional, não pode ser menosprezado, tem que ser tratado, e com a nossa experiência, agora ministro da Agricultura, dessa agricultura que a gente lida mais diretamente, embora a outra é muito relevante e eu quero muito ver o que vão fazer lá. Né? Tem muita coisa necessária aí na agricultura dita familiar, nessa pequena agricultura, uma agricultura que ainda não se inseriu nos mercados, né? Que precisa se inserir, que precisa de tecnologia. Então tem muita expectativa, mas vamos lá, eu acho que em termos de agricultura demos um bom início. No demais, tem muita coisa para ser dita, né? Exatamente. Presidente, né, como é que o senhor avalia, então, a questão das principais demandas do setor? O que agora o governo deve tomar em consideração? Nós temos aí um diálogo muito amplo, né, na verdade, um tom muito amplo em relação à agenda verde, à melhora da imagem do Brasil lá fora, questões relacionadas à sustentabilidade, conservação ambiental. Quais são aí os principais pontos que o Ministério da Agricultura e também o governo federal deve atuar para dar sequência às questões do agronegócio e promover a imagem lá fora? Bem, eu acho que ouvi já ontem, no próprio pronunciamento do presidente Lula, o que já se esperava e um grande passo no sentido de enfrentar as ilegalidades que ocorrem na Amazônia. Eu acho que em termos de agricultura climática, baixo carbono, nós estamos muito à frente. O Brasil tem tudo para ser líder e não era líder por conta dessa desorganização que ocorre na Amazônia com garimpo ilegal, extração de madeireira ilegal, grilo de terra pública, desmatamento ilegal. Então você tinha essa imagem nossa e atrelada ao nosso setor, não tem nada a ver conosco, é uma coisa de criminoso, né? Mas estava atrelada a nós e nós pagando um preço de imagem por ser a agricultura brasileira destrói a Amazônia. Na verdade, quem destruir a Amazônia é o criminoso e o presidente Lula já colocou como prioridade sua enfrentar isso, escolheu a ministra Marina Silva, que tem uma história de enfrentar essas questões na Amazônia. Então, eu vejo como um capítulo positivo também. Nós não podíamos ser atrelados. Eu, como pecuarista, ia ao exterior e falava, a pecuária destrói a Amazônia. Não tem nada a ver com o que ocorre na Amazônia. O que ocorre na Amazônia é coisa de criminoso, não tem nada a ver comigo como pecuarista, né? Mas existia essa visão, né, que começa a ser alterada. Eu espero que realmente coloquem ordem na casa, né? Coloquem ordem na casa, reduza, a gente sabe que é uma região muito grande, sempre vai ter alguma coisa, mas precisa reduzir significativamente o crime, né? Reduzindo significativamente o crime, nós vamos melhorar muito a imagem do Brasil e nela a imagem da agricultura brasileira, que já é muito positiva, muito forte, muito moderna.
Exatamente. Agora, falando sobre a questão política, presidente, como é que o governo agora vai ter que investir mais no diálogo, né? Nós ouvimos há pouco uma sonora, né? Uma entrevista com o ministro Fávaro, e ele falou justamente sobre essa questão de ter uma conversa um pouco mais ampla, principalmente no sentido de união, né? Num ambiente polarizado, e agora unir e realmente para trazer as informações. E falou muito sobre um governo de diálogo, governo de ouvir. Como é que vai ser na sua visão, na sua vivência, em tudo, né, o que o senhor já tem como currículo, que é extenso e invejável, acompanha nessa questão da política agora, de trazer um diálogo mais amplo e unir, então, o sistema, toda a produção agropecuária, todas as lideranças. Como é que vai ser esse desafio agora, daqui para frente? Eu acho que o Brasil viveu, ou ainda vive, um momento muito polarizado. Eu já vivi inúmeras eleições, nunca vi tão polarizado, né? Tão de um lado e de outro, isso não é só no agro. O agro, em particular, muito polarizado, ou melhor, muito do outro lado, né? Mas o Brasil como um todo, até que a eleição foi ganha por uma margem mínima, né? Tivemos um quase empate. Então, é um Brasil polarizado que agora, vamos dizer assim, acabou a eleição, apurou a eleição, tomou posse, vida nova, vira a página. Agora é importante estarmos todos parceiros aí no sucesso que vem pela frente. E o ministro Fávaro vem com esse discurso, o próprio presidente Lula vem com esse discurso, e acho que nós temos que também ter esse discurso. Vamos trabalhar junto, né? Vamos levar os nossos pleitos, vamos levar as nossas críticas. É muito importante a gente se posicionar, criticar, falar o que está certo, falar o que está errado, pressionar para que ocorram as coisas de uma maneira mais correta, ter diálogo, e ter um diálogo e ter uma crítica construtiva. O que a gente sentia dificuldade é que quando você critica e é visto como opositor, ou visto como alguém que está falando, quer prejudicar, a crítica é construtiva. Né? A crítica construtiva, existe crítica destruidora também. Essa nem se fala, essa a gente tem que abandonar ou nunca ter tido. Né? O que a gente tem que ter é posicionamentos claros do que a gente precisa que ocorra e caso não ocorra, criticar se estão fazendo errado. Isso é diálogo. O presidente Lula falou, o ministro Fávaro falou, e é o que eu pretendo continuar fazendo, e espero que todos nós, produtores, também façamos, é criticar positivamente o que a gente precisa, o que está sendo feito certo, e quando tivesse feito errado, apontar o dedo. Isso está errado, né? Está errado porque não vai dar certo, a gente já fez antes, não deu certo, vamos lá, vamos avançar. Então, isso é diálogo mesmo. É importante que a gente veja que daqui para frente é um governo novo e o que a gente precisa é ajudar esse governo a dar certo. Né? Ele dando certo, ele nos ajuda, o Brasil dá certo. E nós estamos morando no Brasil, o Brasil precisa dar certo. Exatamente, presidente. Somos brasileiros e nós estamos todos no mesmo barco e precisamos seguir em frente, rumo sempre ao progresso. Agora, presidente, só para finalizar, nós fizemos aqui uma análise, né, nesses momentos preliminares já de terceiro mandato do presidente Lula, mas vamos falar sobre demandas do setor agropecuário, né? A gente sabe que eles têm muitas pautas importantes que devem dar sequência agora no Congresso e precisa, lógico, desse diálogo entre executivo e legislativo para que as coisas continuem andando. Lógico, sempre ouvindo dentro da porteira quais são as principais demandas. Neste conglomerado de situações que devem ser aí desmembradas nos próximos anos, dá para a gente elencar aqui quais pontos ainda nós precisamos avançar, principalmente para dar sequência a esse progresso no agronegócio? Veja bem, tem um ponto que a gente precisa destacar que correu muito bem nesses últimos 4 anos, que foi a questão da defesa agropecuária. Questão sanidade animal, vegetal, antes tivemos aí 4 anos de tranquilidade, né? Isso precisa continuar. Né? É uma questão técnica, questão profissional, tem que ser firme nas questões sanitárias, como tem sido, e a gente espera que isso aí é um ponto muito que vinha vindo bem, precisa continuar indo bem. Né? É um ponto muito importante, certo? Porque essa agricultura moderna, que é também exportadora, que a gente fala agricultura exportadora, ela é também exportadora. Ela, em primeiro lugar, ela tem o mercado interno, que é um mercado interno muito grande, dos nossos 200 e tantos milhões de habitantes, e exporta, também exporta. É uma agricultura que está atrelada ao mercado internacional, né? Então, é uma agricultura que se tornou muito forte, menos dependente do governo para muitas coisas,
né? Ela é menos dependente, ela abandonou a PGPM, a Política de Preços Mínimos, que foi relevante 20 anos atrás, hoje ela não sequer existe, porque ela está atrelada no mercado internacional. Até o crédito rural, você vê que tem o financiamento privado cresceu muito, né? E essa agricultura dita exportadora que abastece é muito financiada por títulos novos, né? Então, de mercado. Então, ela está desvinculada e menos dependente do governo. Agora, ela precisa, por exemplo, seguro rural. Ainda é uma questão que começou, demorou demais para começar, está aí, está indo bem, está indo de lado, é importante apoiar. E apoiar significa o quê? Recursos do orçamento. E a gente sabe que o orçamento está estourado, continua estourado, apesar de vai ser difícil, certo? Vai ser difícil, mas tem que ter dinheiro para subsidiar essa pequena parte. Essa parte não é pequena, mas essa parte relevante do seguro rural. Seguro é muito importante, especialmente agora que essas questões climáticas têm provocado acidentes climáticos aqui ou ali. Então, é muito importante que a agricultura tenha seguro. É uma questão relevante, né? Questão orçamentária. Já na questão ambiental, eu acho que vamos progredir, até porque está muito mal, então vamos progredir. Eu acho que são os grandes temas, viu? Avanços, novos mercados não vamos perder, né? Você veja bem a União Europeia, os próprios Estados Unidos têm feito ameaças, né, de prejudicar os mercados por conta da questão ambiental. Acho que isso aí vai ser resolvido, né? Vai ser resolvido, exigirá trabalho, né? Mas vai ser resolvido e precisamos andar para frente. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, né? E muita coisa boa que precisa acontecer. Um ponto que já erraram, vou até falar porque já erraram, que foi a questão tributária dos combustíveis, né? O governo anterior tinha feito um populismo de reduzir os tributos nos combustíveis para segurar o preço artificialmente baixo, né? E o governo acabou prorrogando por mais 60 dias essa questão dos tributos nos combustíveis, que implica na gasolina, que prejudica, por exemplo, um produto do agro, que é o etanol. O etanol está com competitividade muito complicada por conta da gasolina ficou mais barata porque está com um imposto muito mais baixo. Isso é uma questão que o governo anterior errou e esse manteve. E isso chama populismo. Quando você reduz imposto sem poder reduzir, chama populismo. O que a gente precisa, preocupação da reforma tributária, que acho que vai ser um grande tema, a reforma tributária, desde que ela seja para modernizar os impostos e a gente arrecadar de maneira mais eficiente, e não só arrecadar mais, que em geral eles querem arrecadar mais, eles precisam arrecadar o mesmo volume de maneira mais eficiente, né? Será uma coisa muito importante, a gente precisa estar de olho. Tem, na questão no agro, tem muito a questão da Lei Candir, que volta a tema que para nós é um ponto sem discussão, né? Não se tributa exportação, ponto. Não se tributa exportação, ponto. Está uma maneira que pode prejudicar o setor muito, é prejudicar a exportação. Das outras maneiras é difícil prejudicar, nós estamos desatrelados, de certa maneira, do governo. Mas na exportação, se entrar prejudicando a exportação com tributo, ou entrar prejudicando a exportação com desorganização criminal na questão ambiental, nós estaríamos mal, né? São dois pontos que a gente pode atrapalhar. Na ambiental, eu acho que vai melhorar, e na tributária, que será um tema desse governo, já está anunciado que eles pretendem fazer, que seja feito para arrecadar de maneira mais eficiente. E um ponto que tem sido pouco falado, e não só hoje, como sempre pouco falado, é como gastar melhor, né? A gente não pode só pensar em arrecadar mais, a gente tem que aprender a economizar, a melhorar, reforma administrativa, reduzir desperdícios. Um tema que veio muito aí, não sei se temos tempo até para falar, e aparentemente será um tema importante desse governo, é a questão da Embrapa, né? A pesquisa agropecuária é muito relevante, especialmente nesse momento de grandes alterações climáticas, da agricultura de baixo carbono. A gente vai precisar de tecnologia
adaptada para o Brasil, nem sempre pode importar, tem um pacote tecnológico. Então, a Embrapa será muito relevante e a gente está precisando dar uma reforma estruturante, positiva. Tem muita gente boa, grandes pesquisadores, mas tem muita burocracia que precisa ser enfrentada. Certeza. Presidente, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou aqui com o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, pecuarista, o senhor Pedro de Camargo Neto. Trouxe para a gente uma análise profunda e muito bem detalhada sobre esses novos rumos do Brasil, esse momento preliminar em que se escreve a história do Brasil em 2023, com esse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também os reflexos no agronegócio, as pendências, os momentos importantes que o Brasil vai então caminhando e a gente vai acompanhar. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Novamente, um ano muito produtivo, muito bom para o senhor, para toda a Rural, e também a gente vai chamando o senhor mais vezes para a gente conversar aqui com o nosso produtor rural para entender mais sobre os passos da nossa política brasileira. Muito obrigado, foi um prazer. Feliz ano novo para todos. Prazer é todo nosso. 8h08 para o horário de Brasília. Breve intervalo. Na volta, você vai ver que durante a cerimônia de posse, o presidente Lula anuncia que pretende revogar o teto de gastos e também o decreto de armas. E ainda, custos elevados de inflação, mudanças no comando do Brasil e tensões internacionais fazem com que 2023 seja um ano incerto para o agronegócio. A gente volta em instantes. Já estamos de volta com a Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e AgroMais, além do nosso YouTube. Este é o primeiro Agromanhã de 2023. 8h11. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso último giro de notícias desta edição. Já no início do terceiro mandato, Lula assina medidas provisórias para pagar R$ 600 no Bolsa Família e a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis. Medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Durante posse do presidente Lula, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, volta a falar sobre a importância de combater o desmatamento e defende a agricultura de baixo carbono. Cenário nacional e mundial devem fazer 2023 o ano incerto para o agronegócio brasileiro e devem interferir no bolso e na tomada de decisão do pecuarista. Atividades de produção, certificação, beneficiamento, armazenamento, análise e reembalagem de sementes terão mudança com nova portaria publicada no Diário Oficial da União. Total de bovinos abatidos no terceiro trimestre de 2022 do ano foi 12% maior que observado no mesmo período do ano passado. Ontem, durante a posse, o presidente Lula anunciou que vai revogar o teto de gastos e o decreto das armas. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige sim compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. E disso não vamos abrir mão. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário, buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente. Temos sim a obrigação de fazer melhor do que fizemos. 2023 será um ano de incertezas para a pecuária nacional. Custos elevados, inflação, mudanças no comando do Brasil e tensões internacionais como a guerra no leste europeu. Tudo isso
deve interferir no bolso e na tomada de decisão do pecuarista. O calendário já mudou, mas o pecuarista segue atento às contas. Especialistas acreditam que no segmento leiteiro, a demanda deve continuar fragilizada, com o Laninha interferindo no primeiro trimestre e os custos ao produtor ainda elevados. No caso da pecuária de corte, a demanda externa deve continuar aquecida, impulsionada pelo câmbio. Os efeitos da guerra, a guerra continua, mas os efeitos vão perdendo força. Ainda vai ter algum desafio, mas o produtor deve ter cada vez mais gestão e investir em tecnologia, né? O segredo é ser eficiente, ter alta produtividade, que isso vai gerar lucratividade no negócio. Pode ser que a lucratividade fique menor, mas com certeza o produtor que é eficiente vai continuar azul e vai estar pronto para a hora da virada de ciclo novamente do mercado. O leite, 99% ele é vendido no Brasil, ele não é vendido fora. Então a gente depende de salário mínimo, a gente depende de uma estrutura, e a perspectiva de preço é que ele vai seguir o histórico de sazonalidade que ele tem no Brasil, ou seja, durante o verão agora, até meados de março e abril do ano que vem, a gente vai continuar com um preço em baixa, tá? E talvez na entre-safra do ano que vem, quando reduz leite no mercado brasileiro, a gente atinja algum preço mais alto novamente. Agora, cravar qual seria esse número é difícil, porque tudo depende desse cenário nebuloso que a gente vive, de política pública, de auxílio do governo, né, para as famílias. Se isso não for resolvido, a gente vai continuar com patamares baixos e difíceis para o produtor. No mercado interno, o setor sentiu uma melhora com as festas de fim de ano. Agora, em 2023, o setor já trabalha com um cenário de maior oferta de animais e o aumento no abate de fêmeas. Isso vai refletir diretamente na produção deste ano e também em 2024. O consumo agora voltou a crescer um pouquinho, principalmente no mercado interno. Certamente a gente vê que as exportações também continuam fortes, então mostrando que aí a demanda mundial por proteína animal continua sólido, né, e crescendo junto com a demanda, com o crescimento da população em geral, né? A gente está falando de 8 bilhões de pessoas no mundo em breve. Outro fator que pesa muito na conta do produtor é a alimentação. No último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de grãos deve superar a marca de 312 milhões de toneladas. A estimativa prevê aumento de 15% em relação à safra anterior. O cenário é positivo, mas não deve aliviar na indústria de ração animal. Um dado importante, né, é a questão da recuperação das safras, né, safra recorde. Muito embora, né, você pontuou muito bem, tem uma série aí de desafios, né, que podem ser ameaças por conta de influências externas e internas. A China recentemente assinou, né, passou a aprovar aí um tratado para importar milho brasileiro. E no caso doméstico, a gente ainda está diante, né, de um processo inflacionário intenso, uma taxa de juros lá em cima tentando conter isso aí. Um período pós-eleição, né, de uma insegurança que se deu, e agora, evidentemente, você tem um novo governo instalado, depende também muito, né, das reformas necessárias, tanto administrativa e tributária. Então, eu diria que o empreendedor ele tá agindo com bastante precaução. Não, a gente provavelmente no primeiro semestre do próximo ano vai enfrentar essas mesmas condições que nós estamos enfrentando, né, essas dificuldades todas, e conforme esse céu, né, for limpando, né, essas nuvens que pairam por aí, eu entendo que aí há a possibilidade de fazer mais investimento. De maneira geral, o mundo vai continuar comendo, e o Brasil também, né, o consumidor brasileiro. Então, a cadeia de proteína animal, ela vai ter que responder, né, de uma maneira ou de outra, e o nosso setor, né, que está aí sustentando, né, ou disponibilizando os alimentos, né, para a produção, estamos à disposição para poder, mais uma vez, atender essa demanda, né? Vamos saber, então, a previsão do tempo para todo o Brasil. Ao vivo aqui com a gente, nós já estávamos sentindo falta dela, faz tempo que ela não aparece aqui. Oi, Noeli, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Noeli Brito, meteorologista da Climatempo. Feliz ano novo para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a você que está nos acompanhando. Um feliz 2023 para todo mundo. Noeli, o que você traz para a gente de informação? Como é que começa a primeira semana de janeiro? Bom, Pedro, nas últimas 24 horas, os lugares que mais receberam chuva
foram áreas aí do estado do Amazonas, Pará, Minas Gerais e Pernambuco, com acumulados acima dos 70 milímetros, sendo que na cidade mineira de Ipatinga os acumulados ficaram aí próximos dos 112 milímetros, ou seja, bastante chuva. Agora, o cenário para hoje, para esta segunda-feira, 2 de janeiro, é que poucas áreas devem ficar com o tempo firme ao longo de todo o dia, tá? São áreas aí, então, entre o norte mineiro e parte do interior da Bahia, assim como parte do Acre, lá no norte do país. Então, são áreas que devem ficar sem chuva para hoje, mas grande parte do país fica sujeita a pancadas de chuva. E essa chuva pode vir em forma de temporais desde o sul do Brasil, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, passando pelo sudeste também, aqui no estado de São Paulo, centro-oeste pelo Mato Grosso do Sul, até lá o norte do Brasil, pegando o Amazonas, Roraima, Amapá, parte do Pará. E vale ressaltar, Pedro, que esses temporais previstos para hoje são devido lá no sul do Brasil a uma frente fria, que deve passar, inclusive, de forma até bem lenta, tá? Entre esta segunda-feira e a quarta-feira. E aí, em meados da semana, ela deve chegar aqui pelo sudeste do país, provocando chuva entre o sudeste e centro-oeste do Brasil. E para hoje, ainda temos o alerta que esses temporais podem vir com granizo em algumas áreas aí do Rio de Janeiro, também do sul do Espírito Santo, Minas Gerais, e também no centro-oeste, pegando Goiás e Mato Grosso do Sul. Ou seja, pode ser temporais aí que prejudiquem algumas áreas produtoras. E falando em áreas produtoras, o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, vem registrando temperaturas muito elevadas, sobretudo na fronteira oeste gaúcha. Então, áreas aí como Alegrete, São Luís Gonzaga, Quaraí, enfim, são áreas que vêm com temperaturas próximas dos 40 graus. Inclusive, Quaraí, que fica também na fronteira oeste gaúcha, registrou ontem uma temperatura máxima de quase 41 graus. E o que esse cenário acaba prejudicando o produtor? Bom, temperaturas elevadas, muito sol e nada de chuva, né? Acaba prejudicando aí áreas que estão em desenvolvimento, como a soja e o milho primeira safra. E aí, essa chuva toda que está prevista aí para os próximos dias devido a essa frente fria, deve melhorar essa condição? Bom, bem pouco, Pedro. Na verdade, essa chuva ela não deve elevar tanto a umidade do solo, ela não deve melhorar essa qualidade do solo para o desenvolvimento dessas culturas que eu citei, tá? A frente fria ela passa pelo Rio Grande do Sul e, na verdade, conforme ela vai avançando para Santa Catarina, para o Paraná, o tempo vai voltar a firmar novamente lá no estado gaúcho até a sexta-feira. Ou seja, vai ser uma chuva passageira e que não deve elevar tanto a qualidade do solo. Agora, conforme essa frente fria avançar para o sudeste do país, ela vai trazer bastante chuva para a gente aqui, tá? Então, áreas como entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo devem receber mais de 100 milímetros de chuva, é o que os modelos meteorológicos apontam, nos próximos dias devido a essa frente fria. Pedro? Certo, Noeli, muito obrigado pelas suas informações. Noeli trazendo a previsão do tempo. Claro, prestação de serviço para você aqui, assinante do AgroMais e também do canal Terra Viva. Até mais, Noeli. Obrigado pelas suas informações. Abração e que seja aí um 2023 com muita saúde e colheitas favoráveis a todos os nossos produtores. Com certeza. Tchau, tchau. Um ano bem produtivo para todos nós, para os nossos produtores também. Um abraço, Noeli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente continua aqui no nosso Agromanhã porque foi publicada no Diário Oficial da União a portaria de número 538 sobre as novas regras para o uso de sementes no país. As mudanças começam a partir de março deste ano. As normas atingem 2 grupos: atividades de produção, certificação, beneficiamento, armazenamento, análise e reembalagem de sementes com fins comerciais ou utilização delas como insumo, com destaque para aqueles que reservam para uso próprio. Para esse grupo, os documentos exigidos para as inscrições de campo foram reduzidos, mantendo as atividades de controle e fiscalização pelo Ministério da Agricultura. Outro destaque é sobre a autorização para transporte de sementes destinadas à conclusão do processo de produção. Já no segundo grupo, foi regulamentado a reserva técnica, que corresponde até 10% da quantidade de sementes necessária para a semeadura das áreas do agricultor na safra seguinte.
As exigências para a declaração de uso próprio, que antes eram estabelecidas apenas para cultivares protegidas, agora passam a valer para as cultivares de domínio público. 8h mais 23 minutos pelo horário de Brasília. O Agromanhã vai ficando por aqui. Esta aqui é a primeira edição de 2023, com imagens então que abriram o ano de 2023 com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o terceiro mandato, um novo capítulo da história que se escreve, e a gente segue acompanhando para vocês todas as informações ao longo da programação de hoje aqui no Terra Viva e no AgroMais, com informações que refletem dentro e fora da porteira. Tenham todos um excelente e produtivo dia. E, além disso, um excelente e produtivo ano. Até mais. Tchau, tchau.